Graças a paz. Hoje eu quero te convidar a olhar com mais atenção para o homem que muitas vezes passa quase desapercebido nas histórias sobre o nascimento de Jesus. Enquanto muita gente reconhece com toda a razão a fé e a entrega de Maria, poucos param para considerar a profundidade do papel de José, o homem que Adonai escolheu para ser o pai terreno do Messias. Então, pensa comigo. Se o Eterno decidiu enviar seu filho unigênito ao mundo, não escolheria qualquer lar, não é verdade? Ele não escolheria apenas uma mulher pura e obediente, mas também um homem com um coração justo, capaz de transmitir os valores do céu aqui na terra. Um homem que seria exemplo de misericórdia, obediência e paternidade espiritual. Então vamos juntos mergulhar em Mateus 1, 18 a 25 e conhecer de perto o coração desse homem chamado José. Vamos lá. Versículo 18 nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, o que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Bem, aqui temos o dilema de um homem justo. Pare por um momento e imagine aí a dor de José ao descobrir que sua noiva Maria estava grávida. E eles ainda não tinham se unido como marido e mulher. No contexto judeu da época, isso era escandaloso. O noivado já era quase um casamento legal e uma gravidez antes da união plena poderia trazer vergonha, humilhação. Até mesmo a morte por apedrejamento, como manda a Torá. Mas o que José faz? Ele não expõe Maria, ele não grita, não se vinga, ele decide agir em segredo, poupando-a da vergonha pública. Isso revela quem ele era de verdade, um tzadik, um homem justo, não apenas pelas leis, mas por um coração cheio de compaixão. Veja bem, o justo verdadeiro é aquele que sabe equilibrar a verdade com a graça. E José nos mostra isso de forma maravilhosa. Ele escolheu proteger, mesmo sem entender. Ele decidiu amar, mesmo ferido. Mas José teve um sonho que mudou tudo. Enquanto ele pensava como agir, Adonai entra em cena e fala com ele por meio de um sonho. O anjo diz a ele: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Aqui o céu revela a José três coisas essenciais. A origem da gravidez não era traição, era propósito. E a missão de José, ser pai, protetor, aquele que daria nome e identidade ao Salvador. Então, aceitar esse chamado era aceitar também os julgamentos, as fofocas, os olhares atravessados da vizinhança. Mas José escolhe o caminho da fé silenciosa, do amor firme. Isso não te lembra de alguém? Sim, do próprio Yeshua, do próprio Jesus, que anos
anos depois também carregaria o peso da vergonha do mundo por amor. E José obedece sem hesitação. A Bíblia diz que José, ao acordar do sonho, simplesmente obedeceu. Ele não discutiu, ele não exigiu provas, não hesitou, ele apenas confiou. Recebeu Maria como esposa, guardou a santidade daquele momento. E quando o menino nasceu, deu-lhe o nome ordenado, Yeshua, que conhecemos como Jesus. Esse ato de nomear não era qualquer coisa. No judaísmo, era o pai quem dava o nome. Ou seja, ao trazer isso, José estava dizendo ao mundo: esse é meu filho, eu assumo, eu cuido, eu amo. Vemos nesta passagem o legado de um pai espiritual. José não aparece muito mais nas Escrituras, mas o seu silêncio fala alto. Ele ensinou Yeshua, Jesus, a trabalhar com as mãos, a frequentar a sinagoga, a ouvir a voz do Pai e a obedecer sem reserva. José foi escolhido por causa de seu caráter, não porque era perfeito, mas porque era sensível ao Espírito, temente a Adonai e disposto a pagar o preço da obediência. Bom, mas e nós? Como temos reagido aos dilemas da vida? Estamos agindo com compaixão mesmo quando nos sentimos feridos? Estamos ouvindo a voz de Adonai quando ele fala conosco, talvez por um sonho, por uma palavra, por uma intuição, por uma revelação? Estamos obedecendo de imediato, mesmo que isso custe nosso conforto, nossa reputação ou nosso orgulho? O exemplo de José nos desafia. Ele nos chama a ser homens e mulheres rendidos, sensíveis e obedientes ao coração de Adonai. Que possamos ser como José, instrumentos humildes nas mãos do Eterno, para que a promessa dele se cumpra também por meio das nossas vidas. Que Adonai te abençoe, te fortaleça e te levante para viver com justiça, compaixão. Shalom, shalom, fique na paz e até a próxima. Que o Eterno te abençoe e te guarde em todos os teus caminhos. Amém.